Segundo Vene Casagrande, Flamengo está de olho no meio de campo Danilo, do Botafogo e da seleção brasileira. Tem também informação do Mengão que volta ao Rio nessa quinta-feira após a vitória na estreia da Libertadores contra o Cusco. E muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla 12. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 da área com vocês nessa quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, galera, que é de graça, não custa nada. Basta clicar aqui embaixo, ó. Você que não é inscrito, tem aqui embaixo uma palavrinha inscreva-se. Clica nela e já está inscrito, não precisa preencher nada, não precisa preencher formulário, não paga nada, é de graça. Deixa o like aí também, que ajuda bastante o vídeo. O YouTube distribui mais o vídeo para as pessoas que não conhecem o canal ainda. Então deixa o like aí que é muito importante, dá uma hypada também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão, só que antes de tudo, tenho que falar, tenho que repercutir a vitória maiúscula do Flamengo ontem diante do Cusco na altitude de 3.400 metros. 3.400 metros de altitude e o Mengão foi lá, não tomou conhecimento, ó, e sapecou o Cusco 2-0 para o Mengão. Que partidaça do Flamengo, me deixou muito feliz, me deixou muito confiante para essa Libertadores. Flamengo que sempre, né, quase sempre, o Flamengo passa sufoco ali na fase de grupos ultimamente, né? Ultimamente o Flamengo tem passado dificuldades na fase de grupos. O ano passado quase que a gente foi eliminado no Maracanã na fase de grupos para um time venezuelano. Para vocês terem noção, o Rossi salvou nós no último minuto no Maracanã o ano passado e nós nos consagramos, né, campeão, tetracampeão da Libertadores e que venha o 5º título da Libertadores esse ano, é isso mesmo, nação? E olha só, gol de Arrascaeta e de Bruno Henrique, mano. Os dois medalhões do time, né? Os sobreviventes aí que sobraram aí daquela era, da era de 2019, né? Bruno Henrique e Arrascaeta decidindo o jogo de ontem para o Flamengo. Na verdade, né, mano, o time do Flamengo, a equipe do Flamengo que entrou em campo, todo mundo ontem foi muito importante na partida ontem. Todo mundo jogou bola, todo mundo correu, todo mundo focado. É assim que a torcida quer ver o Flamengo, focado. E ontem foi jogo de Libertadores raiz. Jogo de Libertadores raiz na altitude. O Cusco não é esse time todo, tudo bem que é um adversário tecnicamente frágil, mas a gente estava na altitude. O Flamengo jogou muito bem, se comportou muito bem dentro de campo. Mano, De La Cruz jogou muito ontem. Eu achei que o De La Cruz jogou muito, mano. Pena, cara. É uma pena que a gente não tem um De La Cruz bem fisicamente. Imagine se De La Cruz, mano, não tivesse problemas físicos, mano. Imagine o que esse cara iria ajudar o Flamengo. Ele com os dois joelhos aí, que se sente sempre problemas nos dois joelhos, imagine, ele jogou desse jeito, jogou igual jogou ontem, imagine De La Cruz 100% fisicamente no Flamengo. Infelizmente, né, mano, infelizmente, ele tem problemas aí vive com problemas físicos, e é uma infelicidade para o Flamengo e também para ele, né, mano, pois ele joga demais, mano. De La Cruz 100%, pelo amor de Deus, joga muito. E ontem na nação o Plata jogou muito também, o Plata, só que fez o torcedor do Flamengo sofrer com aquela entrada, mano, aquela entrada de Plata. Se fosse no Campeonato Brasileiro, era cartão vermelho na hora. O juiz nem ia olhar o VAR, mano, nem ia olhar o VAR. E eu achei eu achei que pra mim era lance para cartão vermelho. Pra mim era lance para cartão vermelho, do mesmo jeito que foi para o Palmeiras também. O zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, rapaz, deu uma entrada lá, ó, igual o Pulgar fez na final da Libertadores, deixou as travas da chuteira na canela do jogador do Júnior Barranquilla. Palmeiras que empatou ontem, nação. Palmeiras empatou ontem, mas vamos falar de Flamengo primeiro. Cara, Plata, toma cuidado, Plata, pelo amor de Deus, seu histórico já te acusa, Plata, meu Deus do céu. Cara, quando o VAR ficou olhando, eu falei, o VAR vai chamar o juiz,
e Plata mais uma vez vai complicar o jogo do Flamengo. Se vai um jogador do Flamengo expulso ali, cara, o jogo muda totalmente. Na altitude, com um jogador a menos, cara, aí fica... O Flamengo poderia ter saído quando derrota ontem se o Plata fosse expulso. Então o Plata tem que pensar mais. Ô Plata, pensa mais, Plata, antes de fazer essas jogadas loucas aí, essas jogadas malucas, que você sempre coloca a sola, mano. Ele sempre coloca a sola, velho. Rapaz, cuidado, Plata, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, já basta o pulgar, agora você aí, pelo amor de Deus, mano, aí fica difícil. E é o seguinte, né, nação, o Flamengo ontem, Paquetá jogou demais também. Não fez gol, mas, cara, jogou muito, correu o tempo inteiro. Eu acho que deu umas 5 finalizações pro gol. Paquetá jogou muito ontem, jogou muito mesmo. Show de bola, mano, show de bola. O time, é o que eu falei, o time todo ontem. Bruno Henrique nem se fala. Cara. O Bruno Henrique deu a vida ontem dentro de campo, Aquele gol de cabeça parece que eu tava prevendo. Quem acompanha o canal tá aí de prova que eu falei, ó. Coloca Bruno Henrique, é um cara que não sente altitude. E a estatura dele, a altura dele, o impulso dele é muito bom para as bolas aéreas. E o cara vai lá e faz o gol de cabeça. Parece que eu tava prevendo uma bola alta, Bruno Henrique de cabeça, abriu o placar 1-0, depois de Arrascaeta, entrou, né, cara? O cara tem faro de gol, tem cheiro de gol, o de Arrascaeta, tá igual o Pedro. Entrou, a bola, ele deu passe, né? Luiz Araújo chutou, o goleiro rebotou, ele de cabeça, no rebote, foi lá, colocou pra dentro. 2-0 Flamengo, grande vitória. Tem muita... Os antes, o chororô danado. O árbitro não expulsou o Plata. O árbitro marcou impedimento lá que não foi impedimento. O árbitro não deu pênalti contra o Flamengo, mano. A bola do pênalti tinha saído na linha de fundo, mano. E nem foi pênalti, a bola... O braço do Paquetá tava assim, ó, junto ao corpo. Nem foi pênalti, a bola tinha saído. A linha do VAR, mano, aquela linha lá, pelo amor de Deus. Agora, é uma vergonha a Conmebol, né, mano? Não ter o VAR semi-automático. Era pra ter a imagem semi-automática, mano. Essas linhas aí, mano, é da idade da pedra isso aí, mano. É da idade da pedra, mano. O pessoal indo pra lua e a gente aqui com um VAR desse aí, com umas linhas traçadas aí que, pelo amor de Deus, mano, não dá pra saber se foi, se não foi, se tava na mesma linha, se não tava, mas foi traçado lá, né, e tava impedimento. Graças a Deus, bom para o Flamengo. E é isso aí, nação. O Flamengo ontem estreou muito bem. E é o seguinte, vamos aqui passar para a classificação. Olha só, o Estudiantes empatou com o Independiente, né, Medellín, da Colômbia, eles empataram. E olha só aqui, ó, Flamengo lidera o grupo, mano, 3 pontos. Estudiantes em segundo, né, com 1 ponto. Independiente Medellín com 1 ponto. O Cusco tá com 0. E olha só, vamos supor, o Flamengo tem 3 jogos no Maracanã. Flamengo ganha os 3. Mais essa vitória de ontem contra o Cusco. 4 vitórias, são 12 pontos. Vamos supor que o Flamengo empate com Estudiantes na Argentina e empate com Independiente Medellín lá na Colômbia. Mais 2 pontos, 12 mais 2, 14 pontos, mano. Se o Flamengo conseguir esses 14 pontos, cara, tá bom demais. 14 pontos na fase de grupos. O Flamengo fica lá no topo ali, ó, primeiro, segundo ou terceiro lugar da pontuação da Libertadores. Palmeiras empatou ontem, Palmeiras começou com empate. É isso aí, cara. Palmeiras começou com empate. E cara, eu fico olhando. Tem gente falando assim, Palmeiras, guerreiro, empatou na estreia, foi um resultado importantíssimo. Mano, se é o Flamengo que empata na estreia da Libertadores com o Cusco lá, ia falar, Flamengo perdeu a oportunidade, era pra ter ganho desse time fraco. Mas como é o Palmeiras que empata, mano, os caras mesmo assim elogiam, velho. Se fosse o Flamengo, tava todo mundo criticando. Que imprensa fajuta, mano, Pelo amor de Deus, até o pilhado tava elogiando o Palmeiras, até o pilhado da Jovem Pan. Se fosse o Flamengo que empatasse, o pilhado ia... Flamengo não presta, tem que demitir o técnico. É desse jeito. E é flamenguista.
É desse jeito que funcionam as coisas, mano. Pelo amor de Deus. Quando o Palmeiras empata, nossa, heróico, empate heróico. Se é o Flamengo que empata, nossa, vexame do Flamengo. É desse jeito, nação. É desse jeito. Tem até flamenguista que faz isso, mano. É exatamente assim, exatamente assim. Vamos. 3 pontos importantes, vamos. Os 3 leão. Vamos, importante. Bora. Passem, que passem. Tamo junto. Ó, malta, bom trabalho. Vamos. Esse é doido do caralho, ó. Lorita com Vamos, caracol. Caralho. Bora pra cá. Bora. 3 pontos, vamos. Vamos. Sempre surpreendendo. Vamos. Deus, pelo amor de Deus. Vamos. Galera, vamos lá com mais informações do Mengão. Flamengo que volta ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira e os jogadores recebem folga. É isso mesmo. Jogadores estarão de folga nessa quinta-feira, folga merecida, né? Uma viagem longa de lá pra cá, mano. Olha só aqui, ó. Elenco do Flamengo volta ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira e se reapresenta na sexta. Folga hoje na quinta, se reapresenta amanhã. Faz só um treino. Olha só como é que é, mano, o calendário do Flamengo, a logística. Flamengo chega de viagem hoje ainda no Rio, deve chegar no Rio de Janeiro, daqui a pouco eu trago pra vocês. Chega hoje no Rio de Janeiro, vai folgar hoje, né? E faz apenas um treino antes do Fla-Flu do Campeonato Brasileiro, mano. Pra você ver como é que é a logística, como é que é apertado. Olha só aqui, ó. Após a vitória sobre o Cusco, o elenco do Flamengo retornou ao hotel, né? Inicia a viagem de volta ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira. O primeiro trecho será de Cusco para Arequipa, às 9h15 da manhã, horário de Brasília, horário aqui do Brasil, 9h15 da manhã. Em seguida, a delegação embarca para o Rio de Janeiro, né? Às 1h15 da tarde, olha só, sai de lá 1h15 da tarde, vai chegar aqui tarde da noite, mano. Com isso, o grupo se reapresenta apenas na sexta-feira no CT do Ninho do Urubu para iniciar a preparação para o clássico diante do Fluminense. A atividade está marcada para sexta-feira às 10h30 da manhã, treino lá no CT do Ninho do Urubu, o único treino que o Flamengo vai ter, né, para Leonardo Jardim fazer ali os ajustes e escolher os 11 titulares que vão enfrentar o Fluminense nesse clássico importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Clássico importantíssimo. O Flamengo tem que tentar a vitória diante do Fluminense, pois o Palmeiras enfrenta o Corinthians, lá na Arena Corinthians. E o Corinthians estreando, né, com o Diniz vai estrear no Corinthians. Quem sabe o Corinthians consiga tirar ponto do Palmeiras lá na Arena Corinthians, né? Olha só aqui, ó. No sábado, dia 11, no dia do jogo, né, no dia do Fla-Flu, Leonardo Jardim faz aquela atividade, né, de ativação muscular no gramado do CT do Ninho do Urubu. Ele sempre faz, no dia das partidas, um treino de manhã, né, para ativar os músculos dos jogadores, né, que vão jogar à noite. Flamengo enfrenta o Fluminense às 18h30 do Maracanã pelo Brasileirão neste sábado. Sábado já tem Fla-Flu, ele não vai dar tempo nem de descansar direito. E o Flamengo ontem, mano, jogou com o time todo remendado ontem, praticamente quase o time todo reserva, O Flamengo teve desfalque de Jorginho, Cebolinha, Pulgar, Alexandro, Saul, e novamente contra o Fluminense, esses jogadores não vão estar em campo, hein? Novamente contra o Fluminense, parece que esses jogadores serão desfalque aí contra o Fluminense, infelizmente, né, nação? E olha só, galera, o Arrascaeta se torna o estrangeiro com mais jogos pelo Flamengo. É isso aí, galera, olha só aqui, ó. Ao entrar em campo diante do Cusco, o Arrascaeta se tornou o jogador estrangeiro com mais jogos pelo Mengão. São 370 partidas defendendo o manto sagrado. Show de bola, recorde quebrado aí por De Arrascaeta. Tá de parabéns o nosso craque que entrou e decidiu ontem em Cusco. E olha só, galera, Bruno Henrique se tornou um dos 3 brasileiros com mais participações em gols na história da Libertadores. Olha só aqui, ó. Veja os 3 jogadores com mais participações em gols. Bruno Henrique, com 41 participações em gols, né? 24 gols e 17 assistências, hein, mano? Cara, Gabigol é o segundo, né? Com 31 gols e 10 assistências, 41 também, empatado com o Bruno Henrique. Gabigol e Bruno Henrique são jogadores, né, empatados aí com mais gols e assistências, né? Com mais participações em gols na Libertadores pelo Mengão. Na história da Libertadores, não é pelo Flamengo não, juntando todos os clubes.
E Rony, né, e Rony aqui, ó, Rony, 23 gols e 18 assistências. Tá aqui o Rony também, né? Tá aqui também na história da Libertadores, mas Bruno Henrique e Gabigol ficam aí em primeiro e segundo lugar. Show de bola, tá de parabéns aí, Bruno Henrique, decidindo com o Flamengo. Eu acho que ele tem 35, 36 anos de idade. Eu acho que é 36 anos de idade e o cara tá decidindo ainda, mano. Tá decidindo ainda, mostrou que tem muita lenha pra queimar ainda, hein? Após esse jogo de ontem que Bruno Henrique fez na altitude, cara, praticamente certeza que o BAP vai renovar por mais uma temporada com o Bruno Henrique. Praticamente certeza. E olha só, nação, informação de Vene Casagrande. Flamengo acompanha de perto a situação do volante Danilo, do Botafogo e da seleção brasileira. Informação de Vene Casagrande. Olha só aqui, ó. Uma pessoa do clube afirmou sobre o jogador. Uma fonte, né, falou sobre o jogador para o Vene Casagrande. Abre aspas aqui. No momento, não há negociação, mas estamos acompanhando de perto o que acontece no Botafogo. Danilo é um grande jogador e todo grande jogador interessa ao Flamengo. As características do atleta, né, agradam demais a diretoria do clube e também o técnico Leonardo Jardim. Informação aqui do Vene Casagrande, Flamengo de olho no meio de campo do Botafogo e da seleção brasileira, o Danilo, que fez uma partidaça, né, nação, na seleção brasileira, jogou muito. Se jogar na Copa do Mundo pode ser muito valorizado. E olha só, galera, Danilo pode sair até de graça do Botafogo, pois o Botafogo está numa pendaíba financeira, deve direito de imagens aos jogadores, e se atrasar o direito de imagens mais um mês, os jogadores podem sair do Botafogo de graça. Já pensou Danilo vindo jogar no Flamengo de graça, mano? O Flamengo está monitorando o jogador. Não fez propostas ainda, mas segundo o Vene Casagrande, está de olho no meio de campo do Botafogo, Danilo. E eu pergunto a você, gostaria de contar com Danilo no time do Mengão? Deixa aqui embaixo nos comentários, valeu? E é o seguinte, nação, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também que é muito importante, dá uma hypada e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera! Fui!